Muito boa noite. Minha alegria em retornar aqui ao Kardec. É sempre uma honra podermos usar a palavra para falar da doutrina espírita. A nossa opinião pessoal é absolutamente secundária. Prevalece sobre a nossa opinião pessoal a grandeza e a lucidez, a clareza da doutrina espírita. E nós, como comentadores, expositores desse conteúdo, devemos sempre ter esta consciência, esse comprometimento com os textos que fazem, que constituem a bagagem doutrinária do Espiritismo. Amanhã é dia 31 de março. Esta data é histórica para a doutrina espírita no mundo. Foi nesse dia, 31 de março de 1869, que o então pedagogo, o então professor Hippolyte Léon Denis Arrivai, já utilizando o pseudônimo de Allan Kardec, que ele adotou para publicar as obras, uma vez que dizia que não era obra sua, a obra era dos espíritos, ele apenas cumpriu o papel de organizar os ensinos, de sistematizar. Por isso o nome de codificador do Espiritismo. O Espiritismo não é invenção de Allan Kardec, não é imaginação dele, mas fruto da observação atenta dos fatos. Que fatos? Fatos da natureza humana, fatos da realidade espiritual. Foram os próprios espíritos que se deram a conhecer, que existem, que se manifestam, que se comunicam conosco e que somos nós mesmos. Ora estamos encarnados, ocupando uma indumentária perecível, uma estrutura biológica que tem um tempo de validade, ora estamos habitantes do mundo espiritual. Mas somos nós mesmos, por isso ninguém deve temer os espíritos, porque somos nós que alternamos de condição, mudamos o lugar onde estamos, mudamos a dimensão. Encarnados, nós estamos limitados pela estrutura biológica. Desencarnados, nós temos, quando em equilíbrio, uma visão ampliada e mais abrangente da vida e seus variados desdobramentos. Então, o codificador do Espiritismo, dando-nos a conhecer, revelando o mundo espiritual sem mistérios, mas fruto da sua observação atenta dos fatos da imortalidade e do intercâmbio entre os homens encarnados e os desencarnados, pode-se dizer, sem medo nenhum, que ele descobriu o mundo dos espíritos. Porque antes, essa questão era considerada sobrenatural, era considerada coisa do outro mundo. Mas não é outro mundo, é o mundo que nós habitamos. O planeta Terra é composto dos habitantes encarnados e os desencarnados em número muito maior. Então isso é muito interessante, mas esse professor, que era um pedagogo, um professor muito respeitado, e que renunciou ao próprio respeito que ele tinha no meio acadêmico, no meio em que atuava, este homem adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Publicou o Livro dos Espíritos, que deu origem ao Espiritismo, e que desdobrou-se nas demais obras. Mas foi no dia 31 de março de 1869, quando ele estava envolvido com uma mudança, preocupado com os exemplares da Revista Espírita, que foi uma publicação que ele manteve desde 1868, aliás, 1858, ele teve um aneurisma e faleceu. Então, é uma data histórica relembrar a figura exponencial do codificador do Espiritismo, Allan Kardec. Porque este homem, cujo nome esta casa também adota, este homem pode ser considerado um gênio da humanidade. É um grande benfeitor, dada a clareza, a grandiosidade daquilo que ele deixou, especificando o mundo espiritual e a relação com o mundo encarnado. Se nós tivermos a curiosidade didática de folhearmos as páginas das obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno,
e a Gênese, vamos ficar impactados com a didática de distribuição dos capítulos. Seria de muito interesse pessoal de cada um de nós que tivéssemos essa curiosidade didática de passear pelo índice. Porque estas obras, elas conquistam o leitor, o pesquisador interessado em aprofundar os seus conhecimentos. Tamanha a capacidade do grande Allan Kardec, que obteve a resposta dos Espíritos, comparou as respostas para então publicar, e era um homem dotado de um discernimento de alta qualificação. Ele era um homem de um grande bom senso, que levava-o a evitar fanatismo, extremismo, analisava tudo com muito cuidado, tinha muita ponderação, tinha muito cuidado naquilo que publicava, e todas os seus escritos, as suas análises eram fundadas na mais rigorosa seleção e observação científica, porque era um homem preocupado não em exaltar a si mesmo, ele não estava preocupado em fazer nome, tanto é que renunciou ao próprio nome civil. Ele estava preocupado em propagar aquilo que para ele foi uma grande descoberta, porque ele era um homem cético, era um homem que não aceitava qualquer coisa, achava certas bobagens, mas quando ele viu que as mesas se movimentavam sem que ninguém pusesse a mão, ele foi pesquisar como isso é possível. Foi convidado a observar o movimento das mesas, que se tornou motivo de espetáculo na Europa. No próprio Brasil, nós tivemos movimento das mesas girantes. As notícias chegavam pelos jornais, vindos de navio, e alguns brasileiros liam, vão fazer aqui também. E então, isso também aconteceu no Brasil. E Allan Kardec viu naquilo não uma diversão. Ele viu naquilo algo muito sério. E começou a pesquisar. Eliminou todas as possíveis possibilidades de fraude. Foi eliminando uma a uma. Será que é a eletricidade, é o pensamento das pessoas? Tem alguma coisa escondida? Ele quis ver. E constatou, pela inteligência das respostas, e principalmente pela variedade de conhecimentos que as respostas ofereciam, que havia uma diversidade no mundo espiritual, uma diversidade intelecto-moral, porque havia respostas fraternas, havia respostas coerentes e havia respostas agressivas, maliciosas. Às vezes as mesas se movimentavam com leveza e outras vezes se movimentavam bruscamente. Então, de todo esse conjunto de observação, que depois foi se graduando para finalmente chegar à psicografia propriamente dita, ele pôde observar que havia no mundo espiritual habitantes nas mais diversas condições intelecto-morais. E ele vai dizer isso com muita clareza na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no segundo item da introdução, a autoridade da doutrina espírita, onde ele vai explicar, como se fosse uma verdadeira vacina para nós, que os espíritos não sabem tudo. Claro que não. Os espíritos estão em diferentes gradações intelectuais. Todo dia morre gente. A morte significa o retorno da alma à verdadeira natureza, a natureza espiritual. Então, no mundo espiritual estão espíritos ignorantes, malvados, maliciosos, bondosos, agressivos, fraternos, corajosos, medrosos, doentes. A nossa mesma condição humana de encarnados, onde nos encontramos em diferentes patamares de inteligência e de moralidade. Então, isso constitui uma verdadeira vacina para a gente não ser enganado pelos espíritos. Alguém perguntaria, mas espírito conta mentira? Tem médium fraudulento? Claro que tem. Nós, antes de sermos médiums, antes de sermos o que sei lá que somos criaturas humanas, falíveis, sujeitas a deslize de todo tipo. Com os espíritos, não é diferente. Os espíritos também estão em diferentes graus de maturidade, portanto, podem tentar enganar.
E eles se valem da invisibilidade para se misturar entre os homens e enganar, para dominar. Mas dominar para quê? Qual o intuito? Para quê? Dominar para quê? Para submeter os homens a ideias esdrúxulas, a sistemas ridículos. Haja visto o que está acontecendo na sociedade atual? Ideias que são aceitas, defendidas por homens de destaque, por jornalistas, por escritores. Nós vimos esses dias um filósofo famoso dizer que esse negócio de que somos criaturas amparadas por Deus é uma bobagem, é uma ilusão. Muita gente cai nessa conversa de que estamos aqui jogados ao acaso. Não é esta a realidade. A própria lógica indica que existe uma força que nós denominamos Deus, uma força inteligente que cuida de tudo, que está em toda parte, que não tem formato humano, mas é uma inteligência que criou e que mantém estabilidade. Essa confusão do planeta faz parte de um período de amadurecimento. Então, esta obra de Allan Kardec é uma obra incomparável, magistral. Mas a gente só vai descobrir isso se a gente estudar, se a gente adentrar essas páginas com interesse, com constância. Eu sou espírita de infância, meu avô já era espírita. Eu fico de boca aberta com as coisas que vou descobrindo ainda. Claro, é inesgotável, é um tesouro infinito de conhecimentos, de informações, porque conforme a gente amadurece, na idade, na experiência, no conhecimento, nos relacionamentos, a gente vê ângulos diferentes. Eu trouxe uma pérola para mostrar para vocês hoje. Eu descobri há 20 dias. E está aqui, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra foi publicada em 1864. Estava escrito. Está escrito. Eu não sei se é melhor ou pior que estava escrito. Vocês vão ver, depois vamos raciocinar juntos. Mas o que impressiona é a atualidade do que está escrito. E a gente não se dá conta, estava escrito. A gente leu, escutou tantas vezes, fez reunião de estudo, ouviu palestra, fez palestra, escreveu, e não se deu conta. É porque a doutrina espírita não se desatualiza, porque ela está nas próprias leis da natureza. Então, quando a gente indica, eu tenho dado muito essa dica, experimente passear pelo índice. Pegue os livros de Kardec, pegue lá o livro dos médiuns, que está empoeirado, amarelado na estante, vá no índice, folheie o índice. E você vai ver que em cada capítulo, com o seu nome específico, os subtítulos dos itens tratados ali dentro daquele capítulo oferecem um vasto caminho que não se esgota. Se nós convidarmos 1000 palestrantes para falar sobre um subtítulo, cada um vai apresentar uma visão, um ângulo diferente. A Ana Beatriz Baldan hoje fez uma palestra de manhã no nosso lar falando sobre a parábola do bom samaritano. Essa parábola é muito conhecida, muito conhecida. Todo mundo sabe a parábola. Quantas palestras, quantos estudos, quantos textos não foram feitos a partir desta extraordinária parábola do bom samaritano. Mas cada um que vai falar sobre um tema qualquer tem a possibilidade de focar num determinado ângulo. E aí está a riqueza. E a Ana Beatriz Baldan situou a parábola num contexto histórico extraordinariamente falando. Antes de chegar na parábola, ela fez toda uma introdução do contexto histórico dessa parábola que Jesus contou de um homem que desceu de Jerusalém para Jericó. Se puderem, vejam a palestra. Está no Face do Centro Espírita Nosso Lar, está no YouTube, porque realmente ela foi muito feliz na abordagem. A gente tem que exaltar esta possibilidade que nos encanta. Eu fico entusiasmado de ver isso, porque é um tesouro que não se esgota. Não se esgota. E eu vou ler para vocês a pérola que eu descobri. Esta pérola está no capítulo, para eu não cometer nenhum engano, eu vou buscar aqui. Está no capítulo 23. Esse capítulo 23
de O Evangelho segundo o Espiritismo tem o nome de Moral Estranha. Nesse capítulo, Allan Kardec aborda a questão daquelas lições de Jesus que não eram bem compreendidas. Jesus falou certas coisas que aparentemente eram incoerentes com a sua doçura, com a sua bondade, com a sua sensibilidade amorosa. E Jesus diz: quem não odiar pai e mãe, não é digno de mim. Quem não abandonar esposa e filhos para me seguir, não pode ser meu discípulo. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Ora, como assim? Com a doutrina espírita, nós viemos entender a amplidão. Cada uma dessas citações, entre outras, dá margem a muitos comentários e debates. Então, Kardec analisa essas passagens que ele deu o título de Moral Estranha, ou Estranha Moral. Quer dizer, fica esquisito, parece incoerente. Mas quando nós vemos isso com as luzes da doutrina espírita, que situa as palavras de Jesus no contexto da época, com abrangência histórica, com abrangência filosófica, nós vamos entender. Por isso, essa doutrina maravilhosa de fundamentação científica, baseada na observação dos fatos da comunicação, com desdobramentos filosóficos, que nos estimula a fazer perguntas. Por quê? Eu quero saber como é que é isso. Mas com consequências morais, nos lança num universo de considerações radiosas. Então, esse capítulo do Evangelho, como disse para vocês, está escrito desde 1864. Ele faz essa análise. E depois, ele adentra as dificuldades que o cristianismo enfrentou e enfrenta ainda para implantar-se no coração dos homens. Desde que Jesus apresentou a doutrina do Evangelho, ele mesmo vivendo-a com exemplo de comportamento, de amor, de perdão, que ele tão bem exemplificou, encontrou muita resistência, a ponto de que muitos foram queimados vivos, outros foram devorados por leões, outros viraram tochas vivas para os espetáculos sangrentos, foram perseguidos, torturados em todos os tempos. Porque a doutrina de Jesus é uma doutrina de conciliação, uma doutrina de amor, de perdão, e que afeta aquilo que todos nós ainda temos dentro de nós. O orgulho. Todos nós ainda temos certa dose de orgulho. E o orgulho, muitas vezes, não nos deixa renunciar a certos caprichos que afetam os relacionamentos. Então a gente emburra, briga, separa, porque o orgulho faz isso com a gente. Mas não segue o Evangelho do Cristo ainda na completa acepção da palavra. Porque nós ainda estamos aprendendo a descobrir isso. Então Kardec faz essa análise das lutas do cristianismo para implantar-se no mundo. E em determinado ponto desse capítulo, como disse a vocês, é o capítulo 23, item 14. É um parágrafo curto, bem curto. Deve ter o que aqui? 15 linhas, 20 linhas? Bem curtinho. Item 14 do capítulo 23. Lá dentro do item, lá dentro do parágrafo, ele diz assim: ora, vírgula, o interesse é tenaz. Esse tenaz não é da cola, tenaz, né? Esse tenaz é da força, da perseverança, da luta. O interesse é tenaz. Que interesse? Todos. Individuais, conjugais, econômicos, financeiros, de raça, etc. Nacionais. Os interesses. Todos nós temos variados interesses. Individualmente falando, na família e coletivamente falando também. Então existe interesse religioso, existe interesse financeiro, econômico, uma série de interesses.
Então ele vai dizer que o interesse é tenaz, não cede jamais à evidência. Já começa a desmontar as nossas ilusões. Porque normalmente os interesses, eles são precários, temporários e são também egoístas. Porque a gente foca no nosso interesse, seja lá qual for. E a gente não abre mão, porque é aquilo que eu quero. O interesse é firme, é isso que eu procuro, seja qual for o interesse. E ele não cede. Isso é o Kardec que está dizendo, não é psicografia de nenhum espírito, não. Ora, o interesse é tenaz, não cede jamais à evidência. Qual a evidência? A evidência que está à nossa volta, requerendo mudanças, requerendo alterações, requerendo providências, requerendo atitude, mas o interesse não cede. Por causa do quê? Por causa do orgulho. E do próprio interesse de cada um, individual e coletivamente falando. Então, passemos a pensar nos interesses que movem o mundo. E a gente vai perceber isso com clareza. Vejam a atualidade disso aqui. E pior, olha o que está escrito aqui, na sequência. Depois de dizer que o interesse é tenaz, não cede jamais à evidência, ele diz assim, o interesse se irrita. Eu vou usar as minhas palavras, não o que está escrito aqui. Se irrita quando contrariado. Olha a atualidade disso, gente. Qualquer semelhança com a atualidade do mundo não é mera coincidência. O interesse se irrita tanto mais quanto os raciocínios que se lhe opõem para dizer que está em erro. Todos nós já vivemos a experiência, todos nós, de chegar numa pessoa, seja amiga ou não, familiar ou não, e tentar abrir os olhos de uma pessoa. O que acontece? Todo mundo sabe o que acontece. A pessoa se volta contra nós. Estou falando alguma bobagem? O interesse se irrita. Por quê? Ele é tenaz, ele não cede à evidência. Então, ele se irrita, rompe com a gente. Olha a história do Brasil. Agora. O interesse é tenaz, não cede jamais à evidência. Se irrita quanto mais os raciocínios se lhe opõem. São mais peremptórios e lhe demonstram seu erro. Não estou falando de interesse político, estou falando de todos os interesses. O interesse faz a gente fingir, o interesse faz a gente trapacear, o interesse faz a gente fraudar, porque o interesse é esse. Não importa o que está em volta, a evidência está em volta, a gente não cede. Convenhamos, é a dura realidade nossa. Pode ser interesse pequeno, mas pode ser interesse maior. E olha o que vem a seguir. Isso é o Kardec que está falando, não sou eu, vocês podem conferir. Tem 14 do capítulo 23. Ele bem sabe que está errado. Estamos enquadrados. Ele bem sabe o interesse que está em erro, mas isso não lhe toca. Não quero nem saber. Isso não toca. Estou errado, não quero nem saber. É o meu interesse, é o que eu estou buscando, é o que eu estou lutando. Não é isso? Mas isso não lhe toca, porque a verdadeira fé não está na alma. Olha que chacoalhada. A verdadeira fé não está na alma. Por isso que o interesse não cede, sabe que está errado, volta-se contra quem tenta abrir os olhos. Onde está o interesse? Aliás, onde está a fé? Está no interesse. Interesses precários, temporários, materiais e normalmente egoístas. Quando é que a fé está na alma? Quando a gente confia na providência divina, quando a gente tem coragem de ser bom, quando a gente renuncia aos caprichos pessoais, egoístas, próprios da nossa natureza. Isso aqui é duro para nós. Estamos todos incluídos nessa questão. Porque a gente percebe em nós mesmos, muitas vezes, em pequenas causas ou grandes causas, este comportamento. A verdadeira fé não está na alma. E o que mais teme
É a luz que abre os olhos aos cegos. E olha o que está aqui no fim. Estou acabando a frase. Esse erro, ele tira proveito. Meu Deus do céu. Tira proveito do erro. Por isso se lhe agarra e o defende. Defende o interesse com unhas e dentes. Já pensaram? Quando eu li isso aqui, eu levei um choque. Quantas vezes eu já li esse texto aqui? Quantas vezes eu já ouvi essa lição que está dentro do subtítulo Não vim trazer a paz, mas a divisão. Os interesses egoístas, maliciosos, os interesses fraudulentos, os interesses de apego, os interesses de domínio sobre os outros, de exploração de outros, estão dentro da nossa condição a ser vencida ainda, quando nos deixamos arrastar por essas questões. Eu não estou afirmando aqui que em tudo a gente é assim. Não, em absoluto. Muitos de nós já aprendemos em muitas situações a calar. Nós exercitamos muitas vezes o perdão, exercitamos a paciência, exercitamos a tolerância, até com a gente mesmo. Eu tenho dia que saio correndo de mim mesmo, mas não adianta, por mais que eu corra, quem é que está do meu lado? Eu mesmo. E tenho que me enfrentar. Ué, sou uma criatura igual das outras, somos todos assim, criaturas ainda tropeçantes, criaturas que tropeçam, criaturas que estamos aprendendo, todos nós somos assim. Então, quando a gente lê isso é uma chacoalhada, é uma advertência para nós. Com os espíritos, depois vocês leiam na íntegra, está à disposição. Eu já li o texto todo aqui. Mas considero isso uma pérola de advertência para todos nós. Porque nos deixamos muitas vezes mover por interesses egoístas. E o mundo está assim por causa disso. E a missão do Espiritismo qual é? Fazer palestras? Em absoluto, não. Escrever livros? Não. Fazer passe? Não. Água frutificada? Não. Conversar com espíritos? Menos ainda. Não. A missão do Espiritismo é nos fazer melhores. Esta é a tarefa do Espiritismo. Todas as demais atividades são todas importantes. Quando a gente aplica um passe ou recebe um passe, a gente está aprendendo a exercitar tanto a doação fluídica, quem aplica o passe, como a receber o amparo do alto, aquele que recebe o passe. Quando nós estamos conversando com o espírito necessitado, estamos exercitando a empatia, colocando-nos no lugar dele para entender a sua aflição. Quando as diversas outras tarefas que um centro espírita e a prática espírita proporciona, estamos treinando. São ferramentas que a gente utiliza para alcançar a finalidade principal. E a finalidade principal é a gente ser melhor. E aí poderíamos perguntar, mas melhor no quê? Em tudo. É um exercício, é um desafio. Se estamos habituados a falar palavrão, temos que... No começo a gente pensa. No começo a gente até pensa, depois a gente nem pensa mais. Então são questões... Se a gente está habituado a reclamar da vida, a falar mal dos outros, a gente tem que treinar. Não fazer isso. É fácil? Não é, não, porque nós estamos habituados, estamos viciados. E o próprio sistema da vida atual é assim, estimula o conflito, a concorrência, a disputa de ideias. Então nós estamos inseridos nesse contexto, convidados àquela pacificação que Jesus propõe. Bem-aventurados os mansos, os pacificadores, os pobres de espírito, que significa os humildes. A lição de Jesus é imorredora. E nessa mesma direção, nós vamos encontrar o mesmo comportamento nos espíritos. Porque os espíritos, como dissemos anteriormente, não sabem tudo. Não podemos ter crença cega no que vem através dos espíritos. Porque os espíritos são seres como nós, limitados, estão também aprendendo. Somente a evolução vai nos levar ao conhecimento gradativo de verdades que vamos descobrindo. Nós ainda somos seres
crianças espirituais. Tecnologia, somos top de linha, impressionante o que já conquistamos. O que não virá nos próximos 10 anos, né? Já estão falando que o celular vai virar peça de museu. Já pensou quando a gente tem um reloginho assim, projeta e digita no ar assim, a aparência da pessoa? Vai chegar já já. Será que vai dar tempo de a gente alcançar? Acho que vai, né? Para nós que já passamos dos 60, acho que vai dar tempo de projetar na parede, digitar ali, não precisa mais dessa maquininha. Mas, tecnologicamente, somos top de linha, mas moralmente, convenhamos, somos medíocres. Porque ainda nos deixamos levar pela leviandade, pela sensualidade, pelos abusos de toda sorte. O mundo reflete essa confusão interior do ser humano. Mas isso também vai passar. Isso também vai passar. O progresso é inevitável. E como a gente desencarna e volta para o mundo espiritual está repleto, habitado por espíritos perturbados também. Existem espíritos bons, é claro que existem. Muitos, tem muita gente boa que desencarna todo dia, volta para o plano espiritual e continua trabalhando, pessoas equilibradas. Mas existe uma grande quantidade de criaturas em desequilíbrio. Erasto chega a dizer no livro dos médiuns, no capítulo sobre a obsessão, que existe, ou é no Evangelho, agora eu fiz confusão, se é no Evangelho ou no livro dos médiuns, me perdoe, que existe mais mentiroso do lado de lá do que do lado de cá. Porque proporcionalmente, demograficamente, há muito maior número de espíritos desencarnados do que encarnados. Os espíritos são gente, são seres pensantes, que guardam lembranças, alegrias, guardam seus sentimentos, seu saber ou sua ignorância. Os espíritos não são lençóis brancos com 2 furinhos. Ninguém precisa ter medo de espírito. Espírito é gente. Apenas estão desencarnados, só isso. E então, estando desencarnados, esses espíritos também estão movidos por interesses variados. Já que nós mesmos somos espíritos, como nós temos os interesses terrenos aqui, terráqueos, humanos, os espíritos desencarnados também têm interesses. Que interesse? Normalmente um pai e mãe desencarnado tem interesse em ajudar o filho que está em desequilíbrio na Terra. Espíritos envolvidos com o progresso de uma instituição, de uma determinada área de ciência, têm interesse em trabalhar em benefício daqueles esforços. Espíritos responsáveis por hospitais, por educandários, por maternidades, têm interesse em concentrar forças ali para ajudar. Então, os espíritos também têm interesse, mas os espíritos que não têm conhecimento e ainda dominados pela vaidade, eles têm interesse em dominar criaturas humanas desavisadas, criaturas humanas distraídas, que se deixam levar por vaidades tolas. Eles adentram a vida mental e passam a dar sugestões que são aceitas. Entramos no capítulo da obsessão. O que é obsessão? A obsessão é um assédio de um sobre outro. Pode acontecer entre nós mesmos. Todos os assédios em moda na Terra não deixa de ser uma obsessão. Implicância, perseguição, chantagem emocional não deixa de ser obsessão. Mas também há obsessão de espírito para encarnado, em que um espírito, ele é invisível, então ele se aproveita da invisibilidade para se vingar de um desafeto. Mas nem toda obsessão é vingança. Existe obsessão que é porque o espírito gostou de você, do jeito que você faz. Ele se aproveita de você porque você tem comportamentos que ele admira, que ele gosta, e ele passa a te acompanhar. Não? Às vezes a obsessão se dá nisso. Se a gente é habituado a falar mal dos outros, fala, esse cara aqui pode ser útil para mim, ele vai falar mal do sujeito que eu não gosto, então eu vou estimular ele para acabar com a vida do sujeito. Então tem tudo isso. E existe também a obsessão daqui para lá. A pessoa morreu, o que fica, fala, você me abandonou, como é que você foi me abandonar? E a pessoa que está agora no mundo espiritual precisando continuar a sua vida, fica presa àquela implicância, aquele assédio daquele que ficou aqui. E existe obsessão entre eles também. 2 inimigos que desencarnam continuam lá inimigos. Né? Tudo isso é um processo que vai passar com o tempo, a evolução fará cada um libertar-se. Mas a obsessão, ela se caracteriza por várias
várias aparências. Existe a obsessão simples, que é apenas uma sugestão que o Espírito dá, você aceita ou não. Existe a fascinação, que é quando é como se colocasse uma venda nos olhos. A pessoa não vê o ridículo a que se expõe. Cai no fanatismo e no ridículo. E começa a achar que todas as demais pessoas estão erradas. Só ela que está certa. A fascinação faz isso. Mas o mais interessante da obsessão, da fascinação, depois tem a subjugação, que é um terceiro grau que envolve movimentos do corpo, fisicamente falando, pessoas dominadas em seus membros, né? Não vamos adentrar isso hoje, mas a fascinação, que é um aspecto da obsessão, a fascinação é uma palavra interessante, porque quem é que não fica fascinado com o pôr do sol, com o nascer do sol, com o sorriso de uma criança, com uma flor bonita, a gente fica fascinado, mas quando adentra o terreno do sentimento, ela é um perigo. A fascinação não é exclusiva a médiums, não é exclusiva a agrupamentos mediúnicos, ela está em toda a sociedade. Basta pensar no ataque às Torres Gêmeas. Os terroristas suicidas estavam fascinados por uma ideia de vingança, de atacar o centro financeiro do mundo. Basta pensar no feminicídio. O sujeito está fascinado, ele quer ter a mulher sob domínio, sob posse. Se ela discorda, ele vai e mata. Isso é fascinação. Basta pensar no suicídio coletivo da Guiânia, em 1978, em que centenas de pessoas se suicidaram sob a direção de um pastor fanático, que as convenceu de se suicidarem coletivamente. É fascinação. Briga de torcida, fascinação. Que nós temos tanto no nosso, principalmente no estado de São Paulo. Briga de torcida é um absurdo, mas temos. Essa vergonhosa política brasileira é fascinação, em que fixa. Não estou defendendo nem um lado nem outro. É fascinação coletiva de um país dos dois lados. E então, a fascinação está presente em várias situações do cotidiano humano. Agora, quando entra no aspecto mediúnico, aí é muito grave. Se agrava mais ainda. Porque o médium vai se achar o melhor médium. Eu sim, diz o fascinado, eu sim sou o melhor médium. Dr. Bezerra de Menezes, só por meu intermédio. O espírito sofredor é com vocês. Aí o médium se acha preferido dos espíritos bons. Ele se acha exclusivo da espiritualidade e vai se iludir com nomes pomposos. Então o espírito assina nomes conhecidos e fala, você está duvidando? Fui eu que recebi, ó. Ó quem assinou aqui, ó. Isso é fascinação quando entra no aspecto mediúnico. Mas é interessante que isso não acontece só em reunião mediúnica. Quantas pessoas não se acham a última bolacha do pacote? Quantas pessoas não se acham mais importantes do que as outras? Quantas pessoas não se acham as mais capazes? Quantas pessoas não estão iludidas sobre si mesmas? Porque convenhamos, nenhum de nós é mais importante do que outro. Todos somos importantes. Não existe ninguém maior do que ninguém, nem menor. Não existe ninguém. Todos somos filhos de Deus, cada um no seu ponto, no seu estágio, mas todos capazes. Então, quando a gente começa a achar que a gente é melhor que os outros, quando a vaidade toma conta do coração da gente, a gente começa a se achar superior aos demais, quando a gente começa a achar que a gente é o único capaz, que a gente é o insubstituível, que a gente é o melhor que todos, que somente nós sabemos, nós já estamos ladeira abaixo da fascinação. Já estamos dominados pela ilusão da vaidade. A vaidade é um inimigo terrível. Vaidade do quê? Para quê? Somos criaturas em aprendizado. Mas se a gente perceber que está pensando isso, alertemos o sinal vermelho aí. E voltemos ao raciocínio. Vamos ler aqui o que Kardec escreveu. Vamos buscar aqui o Erasto, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós temos no Brasil, me perdoe a expressão vulgar, entre aspas, alguns doidos que se acham o Cristo de volta. Né? Tem vários no Brasil. Estão fascinados pela ideia de que eu sou o Cristo. E falsos profetas. Profeta é a palavra que se usava antigamente para designar os médiuns.
Então, o próprio Jesus falou, haverá falsos cristos e falsos profetas. Traduzindo para a linguagem atual, haverá falsos médiuns. E de vez em quando estoura na mídia aí algum escândalo mediúnico de médiuns fascinados que se acham preferidos, se acham especiais, super protegidos e que podem fazer o que querem, partem para o caminho da exploração. A exploração nem sempre é econômica. Existem vários outros interesses. Como diz o texto, o interesse é tenaz. Jamais cede a evidência. Ele sabe que está errado, mas se vale do erro. Tira proveito do erro. Veja como é grave isso. Esse capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo haverá falsos cristos e falsos profetas, tem o item 10, que é uma página que tem o título de Os Falsos Profetas da Erraticidade. Quer dizer, os falsos espíritos que se manifestam. Espíritos que se consideram sábios. Eles se consideram, eles chegam no grupo mediúnico e falam, vocês foram escolhidos, vocês são os melhores. Então eles falam palavras bonitas, o médium se ilude, o grupo se ilude e a fascinação pode tomar conta do grupo inteiro. Veja, uma advertência grave. E o Erasto vai dizer aqui nesse capítulo 21 que todo médium ou todo grupo que se considere exclusivo para receber determinados espíritos, isso já caracteriza uma obsessão. A obsessão que é um capítulo importante da literatura espírita. Kardec fez um capítulo específico em um livro dos médiuns. Esta frase me causou um impacto muito grande e me levou a escrever o livro Fascinação. Não é um romance, é um livro de pesquisa sobre o assunto. Veja que o personagem usa uma máscara, é máscara da mentira mesmo. É o espírito que se apresenta mentiroso. Vale-se de médiuns vaidosos, vale-se de médiuns com alguma pretensão e enganam para dominar. Então o assunto é grave, é de advertência. Por isso que para não sermos enganados, a gente precisa ter sempre em mente, os espíritos não sabem tudo. Somos todos nós, criaturas em aprendizado. Tudo que nos chega tem que passar pelo critério do discernimento, do bom senso. Isso é bom? É útil? É verdade? Nós vivemos uma época de disseminação de mentiras, notícias que chegam de criaturas que se ocupam em construir conteúdos falsos e compartilham pelas redes sociais conteúdos falsos, e a gente vai compartilhar também? Não pode, não devemos. É preciso saber se aquilo é verdade, qual a utilidade daquilo. Aquilo é bom. Por isso que nós vivemos uma mentalidade como estamos encontrando atualmente. Isso é motivo de pessimismo? Não, em absoluto. Não, em absoluto, porque isso tudo nos amadurece na experiência. Então, quando adentramos a codificação, o livro dos médiuns, o Evangelho, a gente vai se encontrar com esses tesouros maravilhosos.